Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E pessoal, esse vídeo eu quero ser bem reto ao assunto, né, bem direto sobre o Price Action. Eu espero que esse vídeo seja o único que você precisa assistir sobre Price Action para você poder se decidir, né? Porque muitas pessoas ficam assistindo centenas de vídeos aí para poder definir ali se ela quer trabalhar em cima do Price Action. Então eu quero que seja meio que um divisor de águas tudo que eu vou falar aqui, que você precisa saber a respeito do Price Action, tá? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário no final desse vídeo também, é muito importante. Ativa o sininho, vê se você não tá com o sininho de notificações ativas, porque toda vez que eu soltar um vídeo você recebe em primeira mão. Me segue no Instagram, o link tá aí na descrição, né? E se você tem interesse em se aprofundar, em aprender de verdade o Price Action, tudo aquilo que eu faço, tem o link na descrição também. Primeira coisa, pessoal, que eu quero falar com vocês. A gente está diante aqui do mercado, sexta-feira, mini índice, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre Price Action é dar o devido valor a entender de fato uma tendência. Porque quem me acompanha vê que direto, né, eu fico falando aqui sobre tendência e tudo mais, né, as estruturas do preço. E é incrível que muitas vezes quando a pessoa ela fecha o meu treinamento e ela vem fazer o treinamento comigo, a pessoa de fato não entende, né, uma tendência. E muitas vezes a pessoa fala, né, anteriormente que entende, que sabe o que é uma tendência, que ela faz tudo que vê nos vídeos, mas não consegue ter resultado. E aí a gente vai ver mais aprofundado e não, a pessoa não sabe, a pessoa não entende, né? E entender uma tendência não é tão difícil. O ponto principal que a gente precisa avaliar são os topos e fundos. Eu sempre falei isso com vocês, né? A gente precisa avaliar a formação de fundo e formação de topo. E muitas pessoas têm até dificuldade para localizar essa formação, né? E uma coisa muito importante também que muitas pessoas erram. As pessoas acham que fazer um topo mais alto é quando o mercado, por exemplo, a gente tem um topo aqui, tá? E o mercado ele vem e ele agride, deixa pavis mais altos. Às vezes a pessoa acha que isso aqui já é um topo mais alto, e é um erro. O mercado ele só faz topos e fundos mais altos ou mais baixos quando o mercado rompe aquele topo prévio. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Perceba que nós temos um topo formado nessa região aqui do Candle 3, tá certo? E o mercado ele tenta romper aqui, ele aparenta ter feito um topo mais alto, mas não, isso aqui não é um topo mais alto, isso aqui foi uma tentativa de rompimento, porém falha, ele não conseguiu. Então aqui eu não tenho, por exemplo, uma estrutura altista até então. Eu venho ter quando o mercado de fato ele rompe o topo aqui na frente, ele confirma, ó, candles fechando acima. Porque muitas vezes as pessoas elas consideram os pavis, né, como rompimento e não é, tá? Então todas as vezes que eu observo o mercado com fundos, rompimentos de topo, fundos, rompimentos de topo, eu sempre vou ter uma estrutura altista. E isso é muito importante porque ela vai ser um balizador das nossas operações mais na frente, tá? Outra coisa, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é focado 100% no Price Action. O que muitos não focam em entender o contexto, pessoal, porque não basta saber somente a tendência, mas a gente tem que entender o que o preço está fazendo. Por exemplo, eu preciso entender se o mercado ele está corrigindo. Será que o preço está corrigindo? Ou eu preciso entender se já aconteceu um movimento operável e a gente não pegou e o preço está no meio desse movimento e eu preciso esperar um novo movimento acontecer. Por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo aqui. O mercado ele deu uma possibilidade de trade num pullback. Eu vou dar um exemplo aqui, não que aqui seja uma entrada, tá? Mas supondo que aqui tivesse dado uma compra. E o preço ele se encontra nessa região aqui, por exemplo. Eu preciso entender se o movimento operável já passou e se ele está no meio de um movimento onde eu não consigo operar, eu preciso aguardar uma nova possibilidade, né? Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma das operações que a gente leu lá na sala ao vivo, né? O mercado andou ali de certa forma. Então eu preciso entender o que o preço está fazendo através do contexto. Pô, o mercado está numa perna de correção? Ele está no meio de um movimento? Ele está quebrando uma estrutura? Como que eu sei isso? Avaliando as pernas. Pô, por exemplo, eu nunca vou entrar num trade num rompimento de um topo ou de um fundo. Eu sempre vou avaliar, tentar pegar na correção. Aqui não tinha trade, por quê? Porque o mercado estava falhando o topo, como eu mostrei anteriormente. Então perceba que ele rompe, devolve. Então ele estava num padrão de consolidação. O único momento que eu vou me atentar a pegar uma compra é quando ele rompe aqui, ó. Aí eu sei que o mercado está direcional, mas eu não saio comprando aqui. Eu vou esperar o quê? A correção, que é exatamente aqui que eu vou mostrar daqui a pouco um trade que deu, né? Então,
O que eu preciso ver? Se ele está corrigindo, se ele está a favor já do movimento que aconteceu, se ele está falhando um topo ou um fundo, porque são coisas que acontecem praticamente a todo momento, pessoal, quando o mercado está ali, seja em tendência ou consolidado, né? Até esse momento aqui, por exemplo, que ele está rompendo um topo, eu não vou fazer nada. Agora, a partir do momento que ele começa a correção, aí já é um ponto importante, que ele encontra um ponto de parada, um suporte e resistência. Como o suporte e resistência é falado aí fora, né? Mas assim, as pessoas não entendem de fato. As pessoas operam de forma totalmente errada. Acham que suporte e resistência bateu, vendeu, bateu, comprou. E não é assim. E aí a gente vê o preço retornando, fazendo aquele pullback tradicional, testando o topo anterior. Aí entra a parte que eu vou falar também sobre gatilhos, né? Porque o próximo passo que eu avalio é importante avaliar se a região ela tem espaço para andar. Porque muitas vezes nós pegamos regiões que não tem espaço para o preço poder andar. Por exemplo, o preço numa correção como essa aqui, ele testa uma zona de suporte. Isso aqui, pessoal, estava na sala ao vivo, né? Quem estava lá viu, pegou o trade, inclusive, né? Então, o preço ele veio nesse movimento aqui de correção, ele testa uma zona de interesse e aí ele começa a mostrar gatilho, que é outra coisa. Por quê? O gatilho, pessoal, ele nos mostra, ou ele me mostra pelo menos, o interesse na região. Porque nem sempre nós vamos ter ali uma região com interesse. Às vezes você está num movimento de alta e o mercado ele inicia um processo de correção e não é porque você tem um suporte aqui nessa região do topo anterior que o mercado vai segurar. E aí é onde muita gente erra, né, sobre suporte e resistência, porque a pessoa acha que, pô, tem um suporte aqui, por mais forte que ele seja, a pessoa acha que o preço ele é obrigado a segurar. Mas não, por mais forte que seja, o mercado pode romper. E aí eu consigo ver esse interesse através do gatilho, né? E pessoal, todos os dias eu faço essa análise aqui ao vivo, com o mercado rolando, de segunda a sexta-feira, lá na minha sala ao vivo. A gente vê tudo isso aqui de maneira muito mais aprofundada, né? O pessoal que faz o treinamento ali tem a possibilidade de acompanhar o pregão e ver tudo isso aqui rolando. Eu gosto sempre de frisar isso porque depois que passou, de fato parece ficar muito simples. O negócio é ver enquanto está rolando. E aí, a gente vê que nem sempre o mercado segura. Então, às vezes, ele pode romper essa região e, sei lá, vir buscar um outro ponto de parada. Mas aí eu consigo ver o interesse justamente quando eu tenho o gatilho. O gatilho, ele sinaliza para mim se tem de fato interesse. Porque nem sempre, pessoal, a gente muitas vezes pode ter o cenário favorável, a gente entendeu a tendência, a gente entendeu o contexto. Pô, é uma correção, exemplo. Tem formação de gatilho? Show de bola. Então, eu estou apto, né? Daqui a pouco eu vou passar outra coisa que a gente avalia, para entrar no trade. Ou às vezes tem tudo isso, mas não tem o gatilho. E aí o preço ele só bate aqui na região, não apresenta rejeição nem nada, daqui a pouco o preço simplesmente rompe e vai testar uma outra região. Então, ali a gente já se livra de um eventual stop, por exemplo. Tá? E é muito importante, como eu disse agora há pouco, avaliar se tem espaço para o preço andar. Vou dar um exemplo aqui nesse trade. Isso aqui a gente estava na sala ao vivo, a gente viu o mercado aqui, ó. Vou voltar aqui para a gente entender a análise. Ele veio fazendo uma correção, tá certo? Aqui não tinha ponto de parada e aí ele testa aqui o topo anterior. Nós tínhamos também aqui, ó, a região dos 50% mais abaixo, tá? E a gente já vê o quê? Interesse. Como que eu vejo esse interesse? Através de rejeições, tá? Posteriormente, outro candle, tá? Mostrando interesse, mostrando que tinha comprador, né, brigando aqui nessa região. Só que aí entra o outro ponto que eu falo com vocês sobre risco-retorno. Por quê? Se eu estou interessado a tomar esse trade aqui, eu quero comprar ele, por exemplo, na ruptura, que é o ponto natural. Como meu stop técnico, eu tenho um stop aqui de 420 pontos. O que eu tenho que avaliar aqui? Primeira coisa, muito importante, eu tenho que avaliar que eu tenho um topo anterior aqui, uma máxima do dia, bem nessa região aqui, ó. Eu vou colorir ela para ficar fácil da gente visualizar. Então eu tenho que entender que eu tenho um ponto de parada relevante, que é a máxima do dia nessa região, e digo mais, eu também tenho nessa região aqui a região dos 116 mil pontos, que é uma região muito importante. Tudo isso eu falei lá na sala ao vivo com o pessoal, né? Quem estava lá vai se lembrar. Então eu tenho que decidir se eu quero de fato entrar nessa operação, comprar na ruptura aqui, colocar o meu stop, sabendo que eu corro o risco, por exemplo, do mercado testar esta região aqui e segurar, ou testar essa região aqui e segurar, sabendo que o mercado ele precisaria romper e testar aqui, neste ponto. Isso é muito importante. Por quê?
Muitas vezes, a gente tomando conhecimento disso aqui antecipadamente, a gente pode não querer entrar no trade e o trade de fato não andaria, porque às vezes o mercado ele busca essa região aqui do bola, por exemplo, e ele devolve. Muitas vezes isso acontece. Porém, isso não é um critério que vai me excluir a possibilidade do trade, porque eu posso sim querer assumir esse risco independente do ponto de parada. E a gente vê, inclusive, tiveram várias pessoas que entraram no trade, ó, esse candle 23 ele aciona. É importante dizer também que gera possibilidade na vantagem, tá? Só que isso aí é algo que eu me aprofundo mais na mentoria, porque a gente precisa entender os critérios para que a gente entre na vantagem. Porque senão a pessoa mais vai tomar stop do que vai acertar os trades. Mas tinha possibilidade também que é basicamente a pessoa não comprar na ruptura e tentar pegar num ponto mais abaixo, né? O nome já diz, tentar entrar numa vantagem ali com stop menor para tentar deixar o nosso alvo antes desse ponto de parada. Mas isso requer um pouco mais de conhecimento, você não pode fazer isso todas as vezes, tá? E aí, ó, o mercado vem e ele de fato consegue atingir aquela região que seria ali de pelo menos uma vez o risco, né? Que eu nunca entro num trade para buscar menos. E percebam o que acontece. Olha a rejeição que nós temos aqui quando o mercado faz esse teste de topo. Por isso é muito importante avaliar isso. Porque às vezes eu não avalio isso, eu entro no trade, o meu alvo ele fica aqui para cima, por exemplo, e aí o mercado ele simplesmente segura, porque aqui ele está falhando um topo, que é um critério da tendência, é um critério que faz parte da contextualização, e eu tomo um stop, e aí eu começo a achar mil e umas justificativas para aquele trade ter dado errado, quando na verdade eu não avaliei o risco-retorno, se tinha espaço para o mercado andar. Pessoal, tudo isso aqui precisa estar muito bem alinhado, tá? A gente nunca vai conseguir ter êxito, falando de price action, a gente nunca vai conseguir ter êxito nele de verdade se isso não estiver muito bem alinhado. Por que eu digo isso? Porque o price action ele já é por si só uma maneira muito subjetiva, tá? De ler o preço. O pessoal costuma chamar, né, de discricionário. É algo que, tipo assim, a gente, na maioria das vezes, fica muito no ar. Pô, será que isso aqui é um topo? Será que não é? Só que lá atrás eu tive uma dificuldade muito grande com isso também, né? Porque eu não conseguia parametrizar as minhas tomadas de posição. E somente quando eu comecei a colocar regras muito bem claras para as minhas tomadas de posição que eu comecei a ter resultado. Porque ora eu fazia de um jeito, ora eu fazia de outro jeito. E isso que eu passei aqui para vocês é meio que a base da minha leitura. Entender de fato uma tendência que a maioria não entende, focar no contexto. Muita gente não sabe nem o que é contexto. Tá? Não basta saber só a tendência. O que o preço está fazendo? Ele está corrigindo? Ele já está no meio de um movimento? Ele está quebrando uma estrutura? Ele está falhando um topo, um fundo? Avaliar os gatilhos, a formação de gatilho. Isso aí é o que fez a minha leitura de price action se tornar lucrativa. Avaliar os gatilhos, avaliar o risco-retorno e juntar tudo isso. E aí eu quero chegar a executar um trade 100% técnico. Por quê? Isso vai me deixar muito mais tranquilo no eventual stop. Eu tomei o stop, mas eu tive a certeza que o meu trade ele foi técnico. Eu não vou acertar todas as vezes e tá tudo bem. O problema maior é tomar o stop e depois, né, posteriormente, avaliar que aquele trade ele não foi 100% técnico. Eu falhei em algum quesito da minha leitura, tá? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que esse vídeo aqui, ele seja assim, ó, tudo que você precisa saber sobre o price action para você definir de fato se é isso que você quer fazer, se é isso que você quer seguir, tá? A minha leitura, ela é 100% baseada no price action. O meu treinamento, ele é 100% aprofundado em fazer a pessoa entender tendência, entender contexto, zonas de parada, risco, retorno, gatilhos, tudo que me faz levar ali a leitura que eu tenho hoje, tá certo? Então é isso, mais uma vez deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário, indique esse vídeo aí para algum amigo e tamo junto, pessoal. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, um abraço a todos.